E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Como vocês estão? Então, pessoal, nós novamente saímos da nossa programação convencional, né? Quem nos segue há mais tempo sabe que nós temos uma sequência de episódios, episódios já gravados, episódios de futebol, episódios de uma personalidade histórica e episódios de um tema novo, né? Essa é a nossa sequência. E a gente estava na nossa programação, mas semana passada aconteceu o falecimento do Pepe Mujica, uma figura muito importante da política latino-americana, não só apenas da esquerda latino-americana, né? Uma figura histórica muito importante. E a gente decidiu, portanto, sair da nossa agenda tradicional, como é costume do podcast, né? Sempre tem alguma coisa extra-oficial, extraordinária, a gente coloca na frente dos episódios programados, né? Então dessa vez a gente fez justamente isso para colocar uma homenagem aqui a esse líder político que tanto eu como o Fábio gostamos bastante. Então, por conta disso, saímos da nossa agenda, mas a partir do próximo episódio a gente volta para programação normal, conforme sempre foi. E é a segunda vez que acontece isso também, né? Porque recentemente faleceu o Papa. A gente também fez um episódio sobre ele. Mas essa mudança da agenda é algo extraordinário, né? Algo normal. Mas são obrigações da vida, né? Dito isso, espero que estejam bem. Como é que você está, Fábio? Olá, Danilo. Olá a todos. Estou bem, me recuperando aqui de um dia após a eleição legislativa em Portugal, a terceira em 4 anos morando neste país. Se você está reclamando das eleições no Brasil que só acontecem de 4 em 4 anos, pense que em Portugal elas são quase que anuais. E Geringonça o ganhou? partido. Geringonça já morreu faz tempo, Danilo. Eu sei, Já não existe mais a é Geringonça. só pra Aliás, trazer esse não. nome maravilhoso de volta. Ganhou o partido de centro-direita, aliás, a Aliança Democrática, que é uma junção de dois partidos, o PSD, de centro-direita, e a CDS, que é de direita, né, direita conservadora. Ganhou mais uma vez sua segunda eleição que ganha, né, com o cabeça de chapa, o Luiz Montenegro, e a grande surpresa dessas eleições foi que quase, mas quando eu digo quase, eu digo realmente quase, o Partido Socialista não fica em segundo lugar. Desde 1974, quando houve a Revolução dos Cravos em Portugal, sempre houveram o partido PSD e o partido PS, centro-esquerda e centro-direita, né, no poder. Dessa vez, quase que o partido de extrema-direita, liderado por André Ventura, o partido Chega, fica em segundo lugar, questão de tipo, 0,9% dos votos atrás do Partido Socialista. O que foi uma lavada para a esquerda portuguesa, principalmente o PS. Também tivemos o Partido Bloco de Esquerda, que é o equivalente ao PSOL, perdendo 4 a 5 cadeiras, se não me engano agora, mas foi também uma lavada derradeira. O Partido Comunista Português perdeu uma, somente o Livre, que também é de uma esquerda mais progressista, ganhou uma cadeira, né? O PS também perdeu bastantes cadeiras, foi o pior resultado deles desde a redemocratização do país. E Então aqui estamos vivendo um dia de ressaca, no caso. ponto interessante sobre isso, que o Fábio foi falando, foi lembrando do episódio que a gente gravou recentemente sobre o fascismo, né? Que assim, dá pra explicar naquele episódio lá o que tá acontecendo em Portugal agora, assim, sabe? Tem, obviamente, não apenas aquilo, mas dá pra juntar os pontos ali e ir entendendo aqui e acolá as coisas. Seria legal, inclusive, fazer um episódio posterior sobre Portugal. De novo, a gente já tem um sobre a Revolução dos Cravos, mas quem sabe, né? Já que temos um representante da Guiana brasileira aqui. Olha, há um amigo meu português, um grande amigo meu, João, dou um grande abraço para ele, que vira e mexe, ele escuta nosso podcast. Ele fala que Portugal sempre está uns 2 a 5 anos atrasados para o resto da Europa, né? Já a Europa está entrando na extrema-direita, Portugal agora está começando a seus primeiros passos. Infelizmente, é um efeito que está acontecendo muito na Europa, mas não só na Europa, no mundo inteiro. E para além de tudo isso, também estou vivendo a ressaca da morte do Pepe Mujica, apesar de ser aquele tipo de morte que não é aquela morte que você fica chocado, triste, porque querendo ou não, era um senhor de idade, já debilitado com suas doenças, aceitou a finitude da sua vida, mas mesmo assim é uma morte triste, né?
E a segunda ali da região rioplatense, né? A primeira foi o Papa, como você bem disse, Danilo. Duas grandes personalidades latino-americanas que foram agora nesse ano de 2025, que honestamente tinham um carinho muito grande por ambas, mas principalmente pelo Mujica, que tirem as crianças da sala, mas o cara era foda, ele era muito foda. E como a gente vai bem ver nesse episódio também. É isso aí. Então a introdução feita, pessoal, e eu vou voltar a palavra ao Fábio para ele iniciar nosso primeiro bloco desse episódio. Bem, pessoal, nossa introdução foi um pouquinho atípica, né? Porque realmente demonstramos o nosso amor, o nosso carinho pelo próprio Mujica e não falamos de futebol, né? Uma coisa raríssima dentro desse podcast, ainda mais com esses dois famigerados participantes, que é um corintiano e um Eu palmeirense. teria bastante Mas sem coisa pra mais falar, delongas, mas assim, como a gente tem 1 hora pra gravar, se fosse 2 horas eu falaria, mas como é 1 hora só, não melhor não. melhor a gente guardar para os pós-créditos, né? Esses comentários. Isso. Mas enfim, pessoal, sem mais delongas, vamos já falar um pouco da vida do Pepe Mujica. Não vamos nos atentar muito sobre a vida dele, assim, a juventude, aquela coisa. Até porque o importante mesmo, o grosso da vida dele aconteceu já na sua vida adulta, né? José Alberto Mujica Cardano nasceu em Montevidéu no dia 20 de maio de 1935, nas redondezas de Montevidéu, né? Era filho de agricultores, cursou a escola pública, iniciou a faculdade de Direito, entretanto, sem chegar de fato a concluir. O início da sua carreira política, ele entrou muito jovem no Partido Nacional, graças a vínculos familiares que possuía, e desde então mostrou sua liderança política, chegando a se tornar secretário da Juventude do partido. Em 1962, deixou o partido e criou um grupo chamado União Nacional, braço do Partido Socialista. Em seguida, ingressou nas fileiras do Movimento de Liberação Nacional Tupamaros, que desenvolvia ações de guerrilha. Nesse momento, já estava conveniente no desenvolvimento das suas lutas socialistas através da Revolução Armada. Duas coisas que são importantes ressaltar nessa fala. A luta armada do Mujica, diferentemente da luta armada no Brasil, ela se inicia antes da própria ditadura militar uruguaia, né? A ditadura uruguaia, Danilo me corrija se eu estiver errado, começou em 73. Né? O Mujica já entrou nos Tupamaros muito antes disso. Aí, o Danilo já me confirmou aqui. Historiador, esquece a senha do banco, mas não esquece o ano. Ah, literalmente. É por isso que muita senha é de ano. Não devia estar falando isso, mas enfim. São quase sempre senhas. Ou senhas não, datas, né? Óbvio. Mas assim, até num dia eu tô falando isso, vai vasculhar o mundo inteiro atrás de data pra você ver se vocês vão acertar. Eu tenho uma tática aqui, na verdade, que eu pego informações históricas, mas não coloco a data certa. Entendi. Por quê? Porque a pessoa já sabe que eu gosto de história, ela sabe que eu vou saber a data certa. Entendi. Então, se eu falar que a Revolução Russa foi em 69, ninguém vai acertar que a minha senha é a Revolução Russa 69. Eu busco botar data de coisa que, assim, não é tão óbvio que eu gosto. Então, assim, eu gosto muito de história contemporânea. As minhas senhas são de história medieval. Ninguém sabe que eu gosto de história medieval. Essa eu não gosto muito, não é? Eu sei que a sua senha do seu celular é de um certo austríaco, a data de nascimento de um certo austríaco pintor frustrado. Porque eu nunca ia colocar essa data mesmo no seu celular. Entendi. Também não ia tentar mexer no seu celular, mas enfim. Eu acho que já divagamos o suficiente. Sobre senhas de banco. Pô, senha de banco não. Isso aqui, ó, editor, por favor, corta, não fala de senha de banco, pelo amor de Deus. Mas voltando então aqui para o Mujica, como eu havia dito, né, a Revolução Armada ela antecede mesmo até a própria ditadura militar uruguaia, e para além disso, né, devemos lembrar o contexto histórico no qual o Mujica estava inserido, lembrando que a luta armada era algo, um meio mais aceitado naquele contexto, naquela altura do século XX, né, visto o sucesso da Revolução Cubana e a posterior íamos também ter a Revolução Sandinista na Nicarágua, se não me engano, nos anos 70, né? Mas isso já é tema para um outro episódio. 79, pronto. Eu sempre tô ali.
É, o referido grupo tinha atuação urbana como foco no assalto a bancos. O referido grupo tinha uma atuação urbana com foco no assalto a bancos, desapropriando esse dinheiro da concentração de riquezas presente no país e comprando alimentos e demais itens necessários à melhoria da qualidade de vida da sua classe trabalhadora. Ou seja, o famoso Robin Hood. Só que um Robin Hood de verdade. A questão do Robin Hood é uma ficção. Já então, nessa questão da guerrilha e aí sim a ditadura, o Uruguai foi um dos países que sofreram com a intervenção política dos Estados Unidos depois da Revolução Cubana. Como explica em outros episódios, a revolução em um pequeno país completamente controlado pelos Estados Unidos ligou o sinal de alerta para o governo estadunidense, fazendo que mudasse o entendimento sobre a América Latina como uma região propensa a desenvolver ideias socialistas, somando a ideia do Destino Manifesto e da doutrina Monroe. Deveria ser uma região com intervenção estadunidense. Para isso, nós precisamos dissecar 3 conceitos, 2 do qual eu comentei aqui. Destino Manifesto é quase como a ideia que os países, como por exemplo os países europeus tinham, de que Roma foi escolhida para ser o grande império, o Reino Unido foi a nação escolhida por Deus, ou como os judeus dentro da religião judaica acredita que é o povo escolhido por Deus. O Destino Manifesto é como se a nação dos Estados Unidos nasceu com o direito de governar o mundo. Eles nasceram com um ar de grandeza. O Monroe, no caso, é daquela que os Estados Unidos têm o entendimento de que a Europa não pode intervir nas Américas, com a ideia de que os Estados Unidos têm o dever pela independência dos seus países, só que uma independência às avessas, ou seja, vamos trocar 6 por meia dúzia. Tira as potências europeias e coloca a influência estadunidense nos países latino-americanos. E, por fim, uma que eu não mencionei, mas é também muito importante nesse contexto das ditaduras militares na América Latina, que é a Operação Condor. Uma operação que tinha como intuito, por base dos Estados Unidos, a conversa entre as ditaduras, a troca de informações e de inteligência, e até mesmo os Estados Unidos ir a países latino-americanos para treinar agentes repressores das respectivas ditaduras, ensinando até mesmo como extrair informações de pessoas que possivelmente podem ter algum tipo de relação com a guerrilha ou com a esquerda, enfim. Isso são conceitos básicos que é importante nós termos em mente para conseguirmos entender, aliás, quase qualquer tipo de ditadura latino-americana que tenha vivido a influência dos Estados Unidos. Seguindo assim, os Estados Unidos passou a intervir politicamente em toda a região, em vários países, conspirou para a derrubada de governos democráticos e patrocínio de ditaduras militares, e um desses países, como não podia ser diferente, claro, era o Uruguai. Seguindo, durante a vida clandestina, o Mujica foi ferido em batalha, preso mais de uma vez, fugiu da prisão até que em 1972 acabou preso novamente, já sendo identificado pela ditadura como uma ameaça à segurança nacional. Um fato curioso, Danilo, acho que você já deve ter ido lá também. Já foi onde era a prisão do Mujica? Já. E aí? O que você sentiu? É um shopping. Pois é. Triste. Senti nada, eu acho que para mim, honestamente, é a piada típica, O é capitalismo. a ironia da vida. É uma prisão que era para os subversivos, né, como se dizia na época das ditaduras, virar um símbolo do capitalismo, né? A única coisa que O, eu lembro daquele shopping que tem uma entrada bonita e que o melhor sorvete do McDonald's que eu comi na minha vida foi lá, que é um de doce o, de leite, por sinal. nesse ponto, São Paulo, a cidade, os estados de São Paulo lidou melhor com a memória, que foi ter transformado o Doicode num museu, né? Então, de ter um centro à memória, resistência e tal. Então, eu acho que foi que fizemos melhor a lição de casa. Nesse ponto, o resto acho que não, mas nesse ponto sim. É que a gente perde para muitas coisas, né? Porque acho que a É, questão de reaver a memória, né, justamente. das ditaduras, os nossos hermanos hispanohablantes aprenderam muito melhor essa lição. Nós, como sempre na história do Brasil, gostamos de passar uma borracha e finge que não é comigo. Né? Exatamente. Mas pelo menos nesse ponto a gente, pelo menos alguma coisa a gente deve fazer de certo, né? Exato. Uh, mas como eu disse, voltando então já aqui
O Mujica foi preso, fugiu, foi preso de novo, levou 6 tiros. O cara era uma máquina da guerrilha, né? E o cara sobreviveu. Mas como estamos falando de ditadura, regime antidemocráticos que seguem suas próprias regras, ou aliás, nenhuma regra, a regra é não ter regra, Mujica era considerado internamente como sequestrado pelo Estado, o que garantia a possibilidade de condenação sem julgamento. Uma coisa meio parecida que o famoso filme Ainda Estou Aqui tratou dessa mesma maneira, não? Passou a ser sistematicamente torturado física e psicologicamente. Passou 14 anos preso, e isso que é importante, dos quais 12 anos numa cela minúscula, afastada dos demais, uma espécie de cativeiro, muitas vezes sem comida, colchão e completamente na sua solidão por dias, inclusive sem contato ou com nenhum militar ou alguma pessoa que seja. Abre aspas para Mujica. Primeiro ficava feliz se me dava um colchão. Depois vivi muito tempo em uma salinha estreita e aprendi a andar por ela de ponta a ponta. Declaração feita em entrevista ao Fantástico em 2012, durante ainda a sua presidência. Essa fala é importante, pois mostra como era o tratamento que recebia no cárcere. Para além das torturas físicas, o completo isolamento de outros seres humanos tinha o objetivo de enlouquecê-lo, uma vez que, como mostra George Lucas, não o Star Lukács. Wars, e Lukács, sim. pô. Desculpa, o meu húngaro é terrível, então eu prefiro chamar de George Lucas porque eu sou fã de Star Wars, e é pela piada. Mas assim, Lukács. O ser humano é um ser social ontologicamente. A ditadura militar uruguaia foi muito dura, assim como todos do Cone Sul, né? Acho que não a pior, acho que a pior, sem sombra de dúvidas, eu diria que é a do Pinochet. Apesar do Stroessner também ter sido uma forte concorrente. Aliás, todas ali estão pau a pau. E contou também com a profunda perseguição aos opositores políticos, em especial os comunistas e, é claro, os socialistas. Ou em bom português, qualquer um que pensasse diferente daquilo que o sistema, a ditadura propunha. Ô, Fábio. Né? Diga. Só fazer um pequeno adendo que eu coloquei no roteiro, que é a questão do Lukács, né? Que é a parte do ontologicamente, porque tem muita gente que não sabe o que é ontologicamente. Ontologia é o todo, tá? Então o ser humano, ele é ontologicamente social, significa que ele é a base do funcionamento do ser humano ser um ser social, buscar grupos. Então por isso que é a ideia do todo, né? A ideia como se fosse a origem, né? O básico de tudo é o fato do ser humano ser social. Só isso. Eu acho que é muito importante essa colocação de fato e concordo plenamente com você, até porque, vamos lembrar, ninguém aqui foi preso, graças a Deus, não por pelo menos questões políticas e ficou encarcerado por uma solitária, mas a pandemia já ferrou com a cabeça de muita gente só por ficar dentro de casa. Isso que não exclui a socialização, mas mesmo assim Com já foi um internet e processo. tal, né? Com internet com comodidades, né? Pedindo Exatamente. iFood, pelo menos quem tinha condições, claro, financeiras. Mas retornando então aqui à questão do Mujica, o ponto interessante é que a resistência uruguaia se caracterizou pela formação de uma frente ampla, com perdão da palavra, né? Unindo distintas correntes políticas que se uniam em prol da democracia. Ainda que esse processo tenha ocorrido nos outros países, no caso uruguaio, há um desenvolvimento de um senso coletivo de luta pela democracia, como a ideia de um país como um todo, e de uma forma duradoura. Tanto que a Frente Ampla dura até hoje. Frente Ampla, para quem não entende, Frente Ampla é um partido que foi fundado, se não me engano, ainda durante a ditadura militar, de centro-esquerda, mas que congruía várias correntes de pensamentos de esquerda diferentes. Podiam ter toxistas, como podiam ter keynesianistas dentro do mesmo partido. Cada um, sim, seguindo o seu movimento, por assim dizer,
mas com suas certas liberdades, mas tendo que entrar em congruência para a escolha de um líder do partido ou de um candidato para a presidência da República, como exemplo. Um funcionamento que é um tanto diferente, aliás, questões partidárias, acho que o Danilo até pode falar melhor do que eu, porque eu não sou militante partidário, mas é bastante diferente pelo que eu tenho visto com relação aos partidos de esquerda do Brasil, apesar de eles seguirem um molde mais ou menos parecido. Isso eu já deixo para o Danilo, que senão eu vou falar, como se diria em Portugal, asneiras. Por fim, vamos falar aqui já do fim da ditadura e o ingresso da vida política democrática. Em 1985, a luta popular consegue uma importante vitória, a anistia, que teve como consequência a libertação de presos políticos, entre eles Pepe Mujica. Ao contrário de muitos ex-guerrilheiros, Mujica seguiu na vida política depois do fim da ditadura. Fundou um desses movimentos que eu havia mencionado, o Movimento da Participação Popular, que, como o nome indica, tinha o objetivo de potencializar e encorajar a participação do povo na política institucional uruguaia. Foi eleito deputado em 1994, ano do Tetra, e meu ano, senador em 99 e em 2005 assumiu o Ministério da Agricultura no governo de Tabaré Vázquez. Uma coisa importante de se mencionar, que desde a independência do Uruguai, um pouquinho depois até, não foi exatamente na independência, o Uruguai sempre foi governado somente por dois partidos, o Partido Nacional e o Partido Colorado, que é de direita e o outro de centro-direita, né? E sempre ficou nesse bipartidarismo até a ditadura militar, que teve, se não me engano, a ditadura foi por parte dos colorados, não, Danilo? Isso aí. É isso aí. Se o Danilo falou, tá falado. E somente em 2005, quando teve a eleição do Tabaré Vázquez, que teve pela primeira vez na história do país Uruguai um presidente de centro-esquerda, Tabaré Vázquez, esse também, infelizmente, já falecido. Mostra, então-se novamente, assim como no início, o seu caráter de liderança política de Mujica, né? Com essa crescente... com essa crescente política desde o fim da ditadura militar. E com isso, encerro a minha participação, uma vez que o Danilo agora vai já adentrar na presidência de Mujica, que começou a partir de 2010. Isso aí, pessoal. O Mujica, como o Fábio disse, ele se elegeu. Ele teve uma ascensão rápida, assim, uma ascensão louvável nos cargos, digamos assim, né? Então sempre se mostrou, como o Fábio disse também, bastante uma liderança, assim, né? Uma liderança interessante que aclamava de fato angariava de fato o gosto da população. E foi sempre ascendendo ali, né? Até chegar em 2005 como ministro do governo Tabaré Vázquez, né? Então é algo bastante interessante, essa ascensão do Mujica. Em 2010 foi eleito de fato o presidente, com um governo de 5 anos ali, né? Então vou mostrar umas estatísticas, que a gente sempre gosta de trazer algumas estatísticas dessas lideranças de esquerda, né? O Uruguai é um país um pouco diferente em comparação. Se a gente traz o episódio sobre a Bolívia, por exemplo, a gente vai trazer umas estatísticas muito duras, assim, né? Um nível de pobreza muito grande, miséria muito grande, e que o governo de esquerda amenizou isso, mas ainda assim é um processo muito longo e tudo mais. A gente já fez episódio sobre isso, inclusive. Agora, no caso do Uruguai, o Uruguai é um país um pouco... uma tradição de um equilíbrio do desenvolvimento econômico maior, assim, comparado a outros vizinhos nossos da América Latina, né? Inclusive o próprio Brasil. Então, estatísticas. O gasto social, por exemplo, quando ele entra, o gasto social de todo o gasto do governo, gasto público, 60,9%, que já é um número alto, era destinado a gastos sociais, de todo o orçamento público, né? É um número alto já. Então, quando ele entrou, substituindo o Tabaré Vázquez, já era um número considerável, né? Mas ele aumenta isso no seu governo para 75,5%. Então, mais de 3/4 de todo o orçamento para o desenvolvimento social da população uruguaia, obviamente focado naqueles que mais precisavam, né? Então é algo raro, inclusive, né, em governos de um país não socialista, né? A economia, durante todos esses 5 anos, a economia cresceu em média 5,4% anualmente, então um número bem interessante também. O salário mínimo aumentou 250% nesse período, também é outro um aumento muito considerável, né? Só comparar com o que acontece no Brasil hoje em dia, né?
E mesmo comparado ao Brasil em outras épocas, é um aumento bastante interessante. Ah, Há também dois pontos interessantes que são a legalização da maconha e a descriminalização do aborto. E aí ó, eu busco uma citação, né, eu busco uma memória interessante sobre esse ponto, que especialmente trazendo primeiro a questão da maconha, eu lembro que de uma entrevista do Mujica com o Pedro Bial para a Rede Globo, e ele falava sobre essa legalização da maconha, né, que é um tabu muito grande na América Latina, né, em vários países, e ele falava justamente o fato assim, hoje, ele falando, né, hoje no Uruguai a gente tem um grande consumo de maconha, mas a gente não sabe aonde, a gente não sabe como, a gente não sabe a qualidade desse produto, etc. A intenção do governo era legalizar o consumo da maconha, essa produção e comercialização ser do governo, né? Do, ser não só do governo, mas como. Então não é só público, né? Tem instituições privadas que fazem isso, empresas, portanto, mas que são regularizadas, né? Então o governo está em cima delas, sabe o que está acontecendo ali, igual qualquer remédio e tudo mais. Além disso, né, obviamente, tem a questão de cobrar imposto e tudo mais, economicamente é importante também, mas também além disso, um ponto que eu achei muito importante que ele falou, e que é um ponto que faz bastante sentido, que é a partir do momento que isso está nas mãos do governo e das empresas regulamentadas para isso, o governo consegue fazer levantamento estatístico de entender em qual parte do país, em qual parte de Montevidéu há o maior consumo. Porque para você comprar, você precisava apresentar na farmácia. Precisava, não precisa, né? É uma realidade atual. Você precisa apresentar na farmácia o documento e tudo mais, mostrando certinho. E tem um limite máximo para comprar no mês ali. Então a farmácia tem um controle grande de tudo ali, né? E através desses dados, joga para o governo consegue fazer o levantamento estatístico de onde mais precisa a atenção do próprio. Já passo a palavra, Fábio. De onde precisa maior atenção do próprio governo. Então, assim, se, sei lá, na periferia de Montevidéu, um bairro X, tá consumindo mais, por que que naquela região tá acontecendo isso? E daí o governo consegue jogar naquela localidade programas de saúde pública que têm o intuito de conscientizar as pessoas sobre o uso de drogas, por exemplo. E o que se viu a longo prazo, desde 2010 adiante, foi que de fato, depois que houve a legalização da maconha no Uruguai, o consumo diminuiu. Que é justamente isso, é você ter informações sobre aquilo, né? E daí você não vai combater o vício às drogas com a polícia, com prisões, com tortura, etc., como é no Brasil. Você vai combater com saúde, né? Com programas de saúde, programas sociais e etc. Né? Então, enxergar o problema de saúde, que é o problema do vício às drogas, como um problema de saúde e tratar como tal. Pode falar, Fábio. Não, justamente, primeiro, linda a sua fala, e eu acho que o caso uruguaio da legalização da maconha é um exemplo. Por quê? É a única legalização ou descriminalização, porque vamos lembrar, no caso da Holanda, que é o caso mais famoso, né, por causa dos coffee shops, a maconha de fato não é legalizada, é descriminalizado a venda e o consumo em lugares específicos, né? Uhum. Ou seja, tecnicamente a produção e o transporte ainda continua sendo legal. Ou seja, como é que essa erva e como ela foi produzida e como ela foi levada até o coffee shop é um mistério, né? Aí, claro, evidentemente que as entidades, as autoridades fecham os olhos para que a maconha de fato entre no coffee shop. E acabou gerando o quê? Um grande turismo. Já estamos falando de mais de 10 anos de legalização da maconha no Uruguai, e o Uruguai não virou um turismo canábico, né? Claro. É um lugar turístico, por favor, vão ao Uruguai, é um país lindíssimo, mas se você vai com a intenção de fumar maconha, não vá. Sim, exatamente. Quer dizer, você até pode encontrar alguém, fumar, mas enfim, não é esse o objetivo. Então se tornou um exemplo de como um Estado tratou com seriedade e com a devida seriedade, com a devida importância, algo que é uma questão de saúde pública. Né? Quando se fala muito da legalização da maconha, muito dessa direita, não vou chamar de extrema direita, chamar de direita conservadora mesmo, que é o que é. Que aí já acho que é até mais abrangente.
acha que é pela baderna, né? Como diria o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pela balbúrdia, acho que é ele que falou isso. Não, é uma questão de saúde pública. E até a questão da erva é uma ótima para a questão de redução de danos. Pessoas podem fumar maconha, aquelas que têm dependências químicas muito mais fortes, como a cocaína e o crack, por exemplo, né? É só um exemplo de como uma política muito bem feita, com a seriedade e com a participação do Estado ali como vigia, ajuda a população como um todo, como os casos que o Danilo também muito bem mencionou, de estudos demográficos, de região, de tentar entender o porquê que certa região consome mais, como podemos criar uma política antidrogas, até mesmo para diminuir o consumo, né? Em Portugal, teve-se a descriminalização da maconha no final dos anos 90. E o que pode se observar com a descriminalização aqui é que com o uso da erva também se diminuiu muito casos graves de uso de outras drogas, de outros entorpecentes muito mais fortes. Fica só o exemplo para terminar minha fala. Aqui no Porto teve um caso seríssimo no final dos anos 90 e nos anos 2000 com usuários de heroína. O centro do Porto era uma grande cracolândia. Claro, é um pouco exagerado o que eu estou falando, mas havia sim, e ainda há, vira e mexe, você consegue encontrar pessoas dependentes químicos, né? Só que com a descriminalização, isso diminuiu e muito. Mais uma questão para mostrar a seriedade que tem que ser levada com essa questão da descriminalização e da legalização da maconha específica. Justamente, e nisso, na esteira do que o Fábio falou, eu inclusive vivi isso no Uruguai, né? Eu fui pro Uruguai em novembro de 2021 pra assistir a final da Libertadores Palmeiras e Flamengo. E foi em Montevidéu o jogo, né? E, obviamente, meus amigos foram com um grande intuito de comprar maconha, né? Tipo, pra viver isso, mas... E chegaram na farmácia e o farmacêutico falou, ah, legal e tal, mas não posso vender, porque precisa de documentação, precisa de comprovante de residência, mas não compraram na farmácia. Conseguiram maconha? Conseguiram, porque daí a gente fez amizade com o Uruguai tinha na casa dele, foi lá, buscou pra gente, pronto, sem problemas, né? E é uma maconha de fato muito pura, uma maconha muito diferente da que tem no Brasil. Mas o fato é que, de fato, não existe a possibilidade de um turismo pela maconha, assim como acontece nos Países Baixos, justamente por conta disso, né? Porque, de fato, os meus amigos foram tentar comprar e não conseguiram. O farmacêutico, com a maior educação do mundo, falou que não poderia vender e não vendeu, ponto final. Corretíssimo, inclusive. Então, essa questão da legalização da maconha no Uruguai é um processo muito interessante, de fato. E na mesma esteira, no mesmo processo, tem a questão da descriminalização do aborto, que também tem a mesma perspectiva no Uruguai, o mesmo fim, né? E daí é justamente mapear, fazer estudos demográficos e tudo mais, mesma coisa que eu e o Fábio falamos agora em relação à maconha, mesma coisa. E a partir disso, o governo oferecer a descriminalização do aborto até a 12ª semana e, ao mesmo tempo, porém, esse processo da possibilidade do aborto não é da noite pro dia, não é chegar lá e fazer, igual é quando é ilegalmente, né? O governo oferta uma coisa que eu acho muito importante, que, por exemplo, minha prima ela é contrária à legalização do aborto, mas ela é contrária de um jeito que eu acho legal de conversar, de debater. Ela sempre fala que é importante que essas mulheres tenham um amparo psicológico de qualidade, com psicólogos, tudo isso. E o governo uruguaio faz isso, né? E daí o governo uruguaio faz isso, o que acontece em muitos casos é que muitas dessas mulheres, a partir do momento que tem o amparo psicológico, que é um direito dela, um amparo psicológico de qualidade, elas abandonam a ideia de fazer o aborto em si, né? Porque muitas vezes o que está acontecendo com ela é uma série de muitos fatores, né? Inclusive uma depressão, inclusive, etc. Então, o intuito do governo não é simplesmente legalizar o aborto e whatever. E sim promover um amparo para essas mulheres e que a partir daí, a partir desse amparo, se elas querem de fato seguir com esse aborto, até a 12ª semana terá a possibilidade de fazer isso de uma forma que não coloque em risco a vida dela, como acontece no Brasil em milhões de casos, porque o aborto é legal, né? Então, Danilo, pode falar, Fábio. só um complemento rápido. Até porque o aborto, gostando ou não, ele vai acontecer. É Então, isso. se ele acontecer da melhor maneira possível, com um suporte, com tudo, aliás, o aborto é a última opção. Uhum. Temos todos os mecanismos de políticas de saúde sexual, de conscientização,
de pílulas, de tudo, para aí sim, se chegar nesse final, que é o aborto, que seja feita com segurança e com todo o apoio necessário para a mulher fazê-lo na melhor situação possível que haja. Exatamente. E até porque no Brasil é uma grande hipocrisia em relação a isso, porque assim, eu conheço mulheres ricas que fizeram aborto. E fizeram no hospital grande e caro de São Paulo, que não vou citar o nome que eu não quero tomar processo, né? Mas, assim, fizeram com a maior segurança do mundo. Por quê? São ricas. Agora, então vai acontecer pro pobre, vai acontecer pro rico. Só que o pobre vai morrer e o rico não. Mas o fato é que Tira, acontece, de fato, né? atire a primeira pedra quem não conhece alguém que já fez aborto. E se não conhece, é porque não contaram para você porque tem preconceito. Tá? Exatamente. Porque tenho certeza que tem alguém do teu ladinho que já fez e não te falou. Todo mundo conhece um caso e como você bem evidenciou, mulher rica faz em clínica particular, Sim. chique, com ginecologista. O pobre vai fazer numa clínica clandestina que é a mulher onde vai sofrer risco de vida. Exatamente, exatamente. Então é um ponto, né? E o ponto que, na minha opinião, o Uruguai trata, o governo do Mujica tratou essa questão da melhor forma possível. E é um ponto que eu acho positivo no governo no Uruguai, na tradição democrática uruguaia, é que mesmo com governos de direita depois, essas questões não foram ah, postas ao contrário, né? Não foram mudadas, né? Porque o Brasil tem a tradição do governo faz, outro governo desfaz. Então, o governo, dependendo da sua linha política, né? O Uruguai conseguiu manter isso melhor. Mesmo o Lacadepô, que é um cara de direita e tal, ele, ele respeitou várias das mudanças do governo Mujica, do governo Tabaré Vázquez e tudo mais. Então eu acho um pouco, não que seja das mil maravilhas, obviamente, o governo do Lacadepô, não é, mas eu acho, comparado ao Brasil, a gente gostaria de ter alguém de direita como ele, né? Comparado à direita brasileira, né? É, daí, avançando um pouco nessa questão, tem um grande desenvolvimento do IDH é, uruguaio no governo do Mujica. Então, o IDH de Montevideo e do Uruguai se torna o melhor IDH da América do Sul. E o ponto assim importante, novamente já fui para o Uruguai mais de uma vez, é um país profundamente caro, assim, muito, muito caro. Mas pro uruguaio não, né? Então é muito caro para o brasileiro. O uruguaio, eu tenho amigos uruguaios, tal, eles lidam muito bem com os preços lá, as coisas públicas funcionam muito bem. Então, para o poder de consumo do Uruguai, o salário mínimo do Uruguai, quando eu fui, era mais que o dobro do que, né? Então, o poder de consumo era correspondente, né? E também as coisas públicas funcionam melhor. Então, obviamente que o dinheiro que o uruguaio ganha rende mais lá para eles. Quer falar, Fábio? É óbvio, até porque o Uruguai, primeiro, como se trata de um país pequeno, estamos falando de um país de 3,5 milhões de pessoas, não é um país que propriamente produza coisas, né? Não é um país muito industrializado, bens de consumo, e quando eu digo bens de consumo, eu digo, gente, pasta de dente. A É, pasta de dente tem que vir ou da Argentina ou do Brasil. Então eles não têm muita produção e tudo vem de algum outro lugar. Consequentemente, os preços são mais caros e o custo de vida lá é mais caro. Óbvio que o salário mínimo lá tem que acompanhar, como tem de ser, senão seria um país literalmente inviável de se existir, né? Ou pelo menos de se viver. Todo país latino-americano vai ter gente rica e pobre que todo mundo vai ter de algum jeito se sambar para conseguir sobreviver. E é óbvio, o Uruguai também, por se tratar de um país pequeno, é um país que é muito mais fácil de se administrar. Né? Não estou querendo justificar isso no sentido que justificar o porquê o Brasil tem tanta coisa que é ruim, não. É porque a gente também administra muito mal o que a gente tem, né? Porque a gente tem toda a infraestrutura necessária para administrar um país gigantesco como o nosso e mesmo assim a gente peca em muitas coisas. Mas o Uruguai soube fazer muito bem o dever de casa e tem uma administração muito boa, né? A administração do dia a dia do Uruguai é excelente. Eu também já estive no Uruguai, infelizmente já há muito tempo, longínquos 12 anos atrás, quando ainda era o Mujica presidente, né, do Uruguai. E uma das coisas que também fui ver, tipo, tava vendo com a minha mãe, mas falei, nossa, cara, tá legalizado aqui, né? Vamos ver como é que é. Eu não vi ninguém fumando erva. Ninguém. uhum, Nada. Nada. Não vi nada. Só me lembro que tudo era muito caro. é. Que eu comia os famosos panchos, que são os cachorros quentes na rua, porque era o. Primeiro porque é muito bom, e segundo porque é muito mais barato que comer em qualquer outro lugar. Isso sem contar as carnes, que, puta, só de me lembrar de ir naquele mercado em Montevidéu também são maravilhosas, mas um preço salgado. Então, se você estiver planejando ir para o Uruguai, tenha isso em mente, tá? Se quiser uma opção mais barata, cruze o charco, como se diz ali na região, e vá até Buenos Aires, que ali está um preço mais camarada. É isso aí.
E daí, pessoal, então avançando um pouquinho, o Mujica, esse governo Mujica começou a chamar a atenção do mundo, né? Por dois motivos, né? Primeiro, esse desenvolvimento social que a gente tá falando agora, essa legalização do aborto, a descriminalização do aborto, legalização da maconha e o desenvolvimento social do povo uruguaio de fato. Isso chamou a atenção do mundo num primeiro momento. No segundo momento, chamou a atenção do mundo a coisa óbvia, que iria chamar de qualquer forma, que é a simplicidade do Mujica, né? Então o Mujica passou a receber muitos pedidos de entrevistas e tudo mais, porque ele era um presidente de uma república e ele andava de Fusca. Ele era presidente de uma república e andava com roupas de um camponês, praticamente. Ele era presidente de uma república e você encontrava ele num sítio sem a menor segurança, assim, sabe? Ele não ficava muito em palácio de governo nem nada. Ficava no sítio dele que ele tinha com a esposa dele, com algumas plantações dele. Ele é filho de agricultor, né? Ficava com os bichos dele ali. Então ele é um camponês simples ali, né? Mesmo ocupando o cargo de presidência. E obviamente isso chamou muito a atenção, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, que é um mundo muito materialista, um mundo especialmente o mundo ocidental, né, muito materialista, muito da imagem, né, a rede social tá aí para provar isso e tudo mais, alguém que vive de uma forma não tão de ostentar qualquer coisa, ele se fosse um cidadão comum, uma pessoa, sei lá, um engenheiro que vivesse dessa forma, já chamaria atenção, né, um advogado, mas imagina um presidente da república, né, então chamou muita atenção, ele com o Fusca dele e tudo mais, então essa simplicidade chamou muita atenção. Ele se definia como, entre aspas, vou abrir aspas para ele, uh, ele era um velho lutador social da década de 50, pelo menos, e que queria consertar o mundo. Com o passar do tempo, ficou mais humilde e passou a querer consertar um pouquinho alguma coisa. Então ele era essa pessoa que a idade trouxe uma maturidade e especialmente uma simplicidade. Mas a gente vai ver no desenvolvimento desse episódio que também tem muito a ver com a prisão dele, né? Esse desenvolvimento desse Mujica adulto e já sênior tem muito a ver com a prisão dele, né? Pois bem. E daí, o Mujica, ele é caracterizado na presidência dele por essas questões que a gente falou, e daí tem a vida pós-presidente, né? Muitos presidentes acabam se afastando da política depois, tal, o Mujica continuou, né? Ele se reelegeu senador da República, né? E ficou como senador até se afastar em 2020, quando começou a ter problemas de saúde um pouco mais graves. E daí ele passou a se dedicar de uma forma mais exclusiva à sua família, né? À sua esposa em especial, a seu sítio, a sua horta, as suas plantações, ao seu trator, que é bem famoso a imagem dele no trator com Pedro Bial e tudo mais, aos seus animais. E ele ganhava um salário, né, de ex-presidente, como é uma tradição na maior parte dos países, imagino, não sei se todos. Ganhava esse salário de ex-presidente, um salário vitalício, e ele doava 90% desse salário, né? Como ele tinha uma vida muito simples e era contra o acúmulo de capital, para que ele ia ter tanto dinheiro, né? Então ele doava 90% do seu salário a programas sociais. Então é interessante isso que ele, na prática, ele voltava o dinheiro do Estado, né? Então o Estado passava o dinheiro para ele e conseguia devolver esse dinheiro para o Estado, mas não devolvendo para o Estado em si, se devolvendo em programas sociais específicos, que é colocar aquilo para girar de fato, né? Dentro do reinvestimento na sociedade, né? Passou também já passo a palavra, passou também a, a fazer bastante entrevistas, né? A BBC conseguiu bastante entrevistas, a própria Globo conseguiu outras entrevistas, TV Bandeirantes conseguiu entrevistas, mas sempre ali já recebendo essas pessoas em seu sítio. E fazer também bastante viagens com fins políticos, por exemplo, encontrar governo brasileiro, encontrar governo de países que tinham uma afinidade, ou então movimentos sociais, encontrou o pessoal do MST, etc, etc. Pode falar, Fábio. Algumas questões importantes que eu acho que são relevantes se falar sobre o ex-presidente Pepe Mujica, por exemplo, com esse título de o presidente mais pobre do mundo. Eu acho um título Horrível, horroroso, horrível. honestamente. Ele Porque acha também.
Ele nunca foi o pobre, ele só viveu a vida que ele sempre teve. Ele continuou com o estilo de vida que ele teve, que honestamente, ter uma casa, ter um carro, ter um lugarzinho, um pedacinho de terra para chamar de seu. Não tô, atenção, não é questão, meu Deus, propriedade privada. Gente, tô falando de um pedacinho de terra, literalmente, que assim, sabe, todo ser humano tem que ter um pedacinho chamado de seu para plantar o alface lá que ele fazia, ter as galinhas, enfim. Plantar Ele só galinha. manteve o mesmo estilo de plantar galinha. Plantar galinha. É igual quando eu fui para Mato Grosso uma vez, aí eu via lá os bois, eu falava, ó, que linda a plantação de picanha, ó, que gostoso. Exatamente. Os veganos que me perdoem. Mas ele só manteve um estilo de vida que ele sempre teve. Não é nada de excepcional. Muito pobre. Gente, ser pobre é não ter o que comer, é não ter uma casa decente, é não ter um meio de se locomover. Ele tinha tudo isso garantia. Sim. Você pode argumentar, quando muito, que ele podia ter comprado, sei lá, vendido o Fusquinha e ter comprado um Palio. Até entendo, mas eu acho que é aquela coisa Questão de de gosto quando daí, você é né? mais velho. Ou é quando você é velho, você tem um apego, assim, pelas coisas, É, né? Tipo, o cara teve a vida inteira aquele mesmo carro, o cara lógico. não vai querer desapegar do Fusquinha. Do tipo, ok, É, você e pode assim, argumentar até esse ponto. se você for Poxa, lembrar os carros da União Soviética, né, a perspectiva dos carros da União Soviética eram a utilidade, né? Então, o quão útil aquele carro será. E não como é no é. capitalismo, que é a questão do conforto, da nova tecnologia e blá blá. O Mujica era um socialista, né? Então, talvez ele tivesse isso internamente da utilidade. O Fusca é um carro extremamente útil. Ele é barato, ele é fácil de arrumar, ele não quebra nunca, assim, tipo, você bate na árvore, a árvore cai e o teu carro fica, sabe? Então, eu já tive o desprazer de bater no Mas não é Fusca. bem assim, não. Meu pai tinha um Fusca e eu que dava uns rolé com ele pra mexer o carro. Puta, vira e mexe Quebrava dava uns que... Não, probleminha. sim, quebrava a peça, São mas problemas não. fáceis. Sim, 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 Mas quebrava são a problemas peça. fáceis de se resolverem. Quebrava a Não peça, é igual mas hoje que você não. quebra uma peça e custa R$ 5.000. É, Com que- Fusca você coloca um elástico e tá resolvido já a situação. sim, quebra a Né? peça, mas Mas não a aí que lataria, tá. né? O do caso do Murica não é questão do tipo, ele vou usar o Fusca porque é um carro mais humilde, né? No É sentido de um útil. voto de pobreza. É como você falou, utilidade. É utilidade. O Morriga tenho certeza que falou, não vou para o Palácio Presidencial, por quê? Porque eu tenho minha casa, já tá tudo aqui, os lugares, tá tudo já tudo organizadinho, do jeito que eu quero, a minha casa. Por que Exatamente. eu vou gastar tempo resolvendo isso? Não, é o que eu falo. Ele foi o presidente que escolheu ter o seu estilo de vida. Ele manteve o seu estilo de vida, ele não mudou o seu estilo de vida porque virou presidente. Claro que, evidentemente, algumas coisas tinham que ser mudadas, né? Porque agora você é o presidente de uma república. Imagino que deviam ter seguranças na chácara, coisa do gênero. Mas, para além dessas questões pontuais, ele devia manter o mesmo estilo de vida que ele sempre teve, indo trabalhar como qualquer outro cidadão. E como o Mujica nunca teve também ganas de dinheiro ou de poder, e aí que eu vou chegar no ponto principal, ele evoluiu o seu salário. O que eu acho grandioso do Mujica, que é uma grande diferença para o resto das lideranças da esquerda da América Latina, ele nunca teve em nenhum momento algo personalista, como eu tenho críticas muito fortes com relação à Venezuela, né? Ainda mais com o atual governo Maduro, que endeusa o Chávez, e o Chávez endeusa o Simão Bolívar. Nunca teve ganas de manter-se no poder, como o Evo Morales. Ele entendeu o seu momento da sua vida, entendeu que ele é só uma pessoa e uma ideia continua, e a ideia tem que continuar com novas pessoas, com novas mentes, com novas cabeças, né? E o mais importante, que agora chegou com sua morte derradeira, ele entendeu a finitude da sua vida. Não ficou lutando e se degladiando pela vida, se agarrando à vida como uma coisa de máxima importância, entendeu a finitude, entendeu que tinha que viver o que tinha que ser vivido, viveu tudo que era para ser vivido. E tá bom, olha, gente, prefiro morrer aqui em casa, em paz. Já sou velho, não vou querer ficar num hospital se martirizando. Acho que isso também teve um trauma com relação à própria morte do Hugo Chávez, que ele acompanhou também, né? Uh, Aquelas longas batalhas do Hugo Chávez contra o câncer, que várias vezes teve que ir a Cuba se tratar com relação a isso. E eu acho isso louvável. Eu acho que tudo isso do Pepe foi muito louvável. Até mesmo
Gente, não tentem personificar tanto o Pepe. Eu acho que nem ele mesmo gostaria disso, É na, honestamente. na, Isso ques- já é uma opinião pessoal. na questão da morte dele, né? Ele faleceu em virtude de um câncer no esôfago muito comum no Uruguai, dado o fato deles tomarem muito mate, muito mesmo. Impressionante como o Uruguai gosta de mate. É assim, mas assim, Obrigado, Danilo. não, mas é um troço, o Uruguai é um troço absurdo. Eles andam com mate. Assim, pega a Argentina No agora. chuveiro. A Argentina gosta de mate, mas no Uruguai é assim 10 vezes mais. Eles não largam um mate. Não duvido que eles vão tomar banho tomando mate, de verdade. É impressionante. E, e, e daí, ele teve esse câncer e ele tinha uma doença autoimune, né? Então a doença impediu o tratamento do câncer, então se soube que ele ia falecer em virtude disso em algum momento. E quando estava próximo de falecer, de fato, ele deu uma declaração pedindo para o mundo deixar ele em paz, para não chamarem mais para entrevistas nem nada, que sabendo que faleceria em breve, né, e que ele estava tranquilo, entre aspas, estou tranquilo, grato por viver uma vida muito boa. E isso me chama muita atenção, assim, porque ele foi torturado por 14 anos, sabe? Então, assim, uma pessoa que foi torturada por 14 anos pode guardar rancor, pode guardar mágoa, pode ter sentimentos de vingança, ainda mais ocupando o cargo de presidente depois, né? Podia perseguir esses caras que torturaram e transformar a vida dos caras no inferno, assim, né? E ele não se dedicou a isso, né? Ele realmente, a justiça foi feita no Uruguai, né? A justiça está em desenvolvimento no Uruguai em relação à ditadura, diferente do Brasil, eles não passaram uma borracha, eles buscaram responsáveis e tudo mais. Isso é um fato muito importante, mas isso é justiça, isso não é vingança. Ele não fez nada além disso, né? E também isso não dependia só dele. Ele até perdoou os seus algozes, É, né? Não quis procurar vingança nem é, nada. Eu acho que isso mostra a seriedade que o Mujica tinha com relação a essas questões, pelo menos exatamente. é o meu ponto de vista. Exatamente. E outro ponto que chama bastante atenção também, já trazendo ideias do Mujica, já além da questão da vida, né? Então já após morte, debatendo essas ideias do Mujica, ele era ateu, né? Mas ele tinha uma visão do mundo muito interessante, se dizer estoico. E o que ele definia em relação a isso é que existia algo maior, só que ele não enxerga o algo maior como Deus. Ele enxerga o algo maior como o equilíbrio entre o homem e a natureza. E eu acho que a vida dele mostrou isso, né? Como ele usava da natureza sem causar um desequilíbrio, né? Sem o próprio fato dele não morar num centro urbano e morar nos arredores do centro urbano, mas morar num sítio, num lugar ali, sem causar nessa natureza que ele está vivendo um grande problema ah, do clima, algo assim, sabe? Contribuir para o bem-estar da natureza e dele próprio, né? Não ser muito consumista e tudo mais. Acho que essa perspectiva dele do equilíbrio entre a natureza e a vida humana, acho que ele viveu de fato, ele colocou em prática. O que eu acho muito louvável, assim, porque é muito difícil colocar em prática 100% do que a gente acredita, né? E ele de fato conseguiu, assim, sabe? Foi algo bastante interessante e ao mesmo tempo era um socialista, então ao mesmo tempo ele buscava isso para ele próprio e buscava transformar essa perspectiva de vida dele para o bem comum, né? Então acho outra coisa bastante interessante. Outra coisa que viralizou muito na internet, né? Você com certeza, Fábio, viu milhões de vídeos assim. Assim, acho que todo mundo agora ali, no falecimento dele, todo mundo que admirava, compartilhou algum vídeo dele falando sobre isso, né? O que ele chamava de tempo de É, vida. todo mundo virou especialista de Pepe Mujica do dia pra noite. É isso aí. Ele falou sobre tempo de vida, né? Que o capitalismo ele tira o tempo de vida das pessoas. E que quando você tem. Que é aquele vídeo clássico dele falando assim: a vida não é só trabalhar, né? A gente tem que buscar fazer o que a gente ama também, além de trabalhar. Trabalhar é necessário, a vida vai ser muito dura, mas vai ter 20% da vida que você vai ter que se divertir e tudo mais. E infelizmente a vida é assim no capitalismo, etc. Beleza. O tempo de vida que ele fala é justamente isso, né? O quão a vida te consome, o quanto você tem que trabalhar para produzir de uma forma alienada, né? De uma forma que não tem um retorno para você, além de você ter que comer, dormir e tudo mais, né? O quão o capitalismo suga suas energias, né? E ele mostra que Sim. o tempo de vida do rico é diferente do tempo de vida do pobre, né? Como o pobre tem que trabalhar muito mais, e o pobre é 99% da população do mundo,
O tempo de vida do pobre é muito pequeno, né? É muito curto. É de fato esses 10% da sua vida. Já o rico não, né? Como o rico tem milhões de pessoas para trabalhar para ele vai ter um tempo de vida muito maior, né? Então esse vídeo Assim, viralizou muito, assim, né? Pode falar. é só para pensar. Gente, o cara que é pobre, que tem que trabalhar presencialmente, trabalhando com algum trabalho de força bruta, que tem que sair da periferia, chegar até algum lugar da cidade, por exemplo, sei lá, o cara sai de Itacoaquecetuba para chegar na Moca, não vou nem falar no centro, na Moca porque ele trabalha como pedreiro. Uhum. Ele perde horas da sua vida no trânsito, no transporte público, se cansa pra caramba no seu trabalho e volta para casa perdendo mais horas no trânsito para chegar em casa e o quê? Querer dormir, comer, tomar um banho e dormir. Enquanto o rico trabalha de casa, é, não tem um trabalho físico, é só um trabalho mental, que evidentemente também cansa, mas vamos combinar que são cansaços muito díspares uns dos outros. E quando chega no trabalho, claro, vai estar cansadinho, mas pode sair para tomar uma cerveja tranquilamente com os E amigos, sem pode falar, fazer um esporte, pode fazer qualquer outra coisa, pode fazer o que quiser da vida. Tá errado? Não. Mas falar que eles estão no mesmo é, patamar e sem é no falar, mínimo uma Fábio, falta de caráter. sem falar que a visão rica do marxismo, ou seja, o marxista falando de rico, a gente tá falando de até outro rico, né? Que assim, eu conheço gente, que me perdoe se eu ouvir no podcast, mas que tem a sorte de não trabalhar, de viver de renda, por exemplo, sabe? Eu conheço poucas pessoas assim, obviamente, né? Mas essa pessoa que eu conheço assim porra, Fábio, pelo amor de Deus. Você manda mensagem pra ela 3 da manhã, ele tá acordado. Você manda mensagem meio-dia, tá dormindo. Mas por quê? Porque vive de renda, né? Honestamente, vou julgar? Não, queria estar igual. É, Queria poder sim. viver de renda. De Não toda é questão, forma, nem questão de julgar. não é uma questão de Óbvio, julgar, mas é uma questão de que acontece, né? Então a vida, o tempo de vida dessa pessoa é absolutamente diferente de todo mundo. sim, e eu acho que é aí que o Mujica entra na questão que acho que a gente precisa separar. Claro, tem essas questões, tudo mais que nós mencionamos, mas para você que tem um bom trabalho, que tem um mínimo de qualidade de vida, não se dedique somente a querer o acúmulo de capital, crescer no trabalho, ser um grande profissional. Claro que também é importante você alcançar patamares maiores em seu trabalho, mas reserve uma pequena parte para compartilhar um momento com seus amigos, para até mostrar os seus, como posso dizer, eu ia falar logros, estou muito castelhano hoje. Como é Êxitos, logros? O Danilo, me êxitos, fugiu. êxitos, Como? êxitos. Compartilhe os seus êxitos com os seus amigos, que se forem seus amigos, eles vão ficar felizes por você. E compartilhe, vivam, crie uma loucura, vá com seus amigos viajar, sei lá, para a Ucrânia, no Donbass agora, ouvi falar que os preços estão ótimos. Mas vai fazer alguma idiotice, vai fazer alguma coisa, vai viver. É isso A aí. vida não é só trabalho, É não dá isso aí. para se resumir a só trabalho. Eu acho que essa é a grande lição que o Mujica, uma das grandes lições que ele nos deixou, né? Sim. E daí, Fábio, só agora no último ponto do nosso podcast, né? Eu separei umas citações que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena trazer aqui. Duas delas em especial que mostra como o cárcere foi importante para a vida do Mujica, para mudar a cabeça dele, a forma como ele via o ser humano, a natureza e tudo mais. São citações duras, assim, né? Ou seja, se você pensar o que isso significa, é complicado. Mas é a vida do cara, né? Ele falou o seguinte: a solidão do cárcere calma aí. A solidão do cárcere fez repensar a vida filosoficamente, dar valor às coisas pequenas e mais valor a coisas pequenas e menos valor a coisas sem importância. Ao mesmo tempo, outra fala que entra em conjunto com essa nós, né, presos políticos, gostávamos das aranhas e formigas, porque eram as únicas coisas vivas que tínhamos na solidão dos nossos calabouços. Somos da natureza e com ela estamos. Então, isso é muito significante pra gente, né? A gente tá aqui, eu tô aqui na Avenida Paulista, um caos de cidade. A gente não pensa na beleza que é uma coisa simples como uma formiga, uma aranha. A gente fica com, inclusive, medo da aranha, nojo e tal. Mas o cara que não tinha absolutamente nada, durante 12 anos sem ver uma alma viva, recebendo comida de longe e tudo mais, sem ter contato com nenhum outro ser humano, passou a ver beleza em aranha, em barata e tudo mais, né? Porque eram coisas vivas que estavam próximos dele, né? Então são citações que se você parar e parar e pensar, eu acho bastante relevantes.
Daí tem outras citações também que eu acho legal, assim, que eu particularmente concordo. Mas aí é uma coisa específica, mas eu, Danilo, me sinto muito tocado. Isso que eu sempre concordei desde criança com isso. Que ele falou o seguinte: do Rio Bravo até as Malvinas vive só uma nação, a nação latino-americana. Ele tem essa perspectiva, o Mujica tem essa perspectiva de classe, né? De que o povo latino-americano, para além das diferenças, então, sei lá, o brasileiro e o argentino tem uma diferença, mas no fim a gente é meio que tudo latino, né? A gente tem uma construção que nos identifica muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, eu comecei a estudar espanhol tem uns anos, e eu uso um aplicativo para conhecer pessoas do mundo inteiro para conversar com elas e treinar os idiomas, né? E assim, é muito diferente você falar com espanhol do que você falar com chileno. Assim, o chileno é um povo mais frio, sinceramente, do que um É colombiano. que o chileno você deu o pior exemplo possível É, de castelhano. mas ainda assim o chileno é muito mais querido do que um espanhol. Ele é muito mais parecido comigo do que o espanhol é. A mesma coisa o colombiano, então, meu Deus do céu, ele é um brasileiro, assim, não tem a menor diferença entre o colombiano e o brasileiro, tirando a língua, assim, sabe? Eles são exatamente o mesmo povo, assim, sabe? Pô, a Colômbia é longe de onde eu tô, mas como é que eu consigo concordar tanto com a Colômbia? Essa questão latino-americana, né? Somado a isso, ele falou outro ponto que eu acho muito importante que a gente se esquece, que é nós não somos só descendentes de latinos, né? Na Constituição latino-americana tem índios, tem indígenas, né? Negros, asiáticos. Então, a América Latina é uma grande soma de povos do mundo inteiro que vieram para cá oprimidos em suas regiões, né? Sejam africanos escravizados, sejam europeus passando fome no início do século XX, sejam asiáticos fugindo de Pessoas do Oriente problemas. Médio. Oriente Médio, né? Então a América Latina, a construção do povo latino-americano é linda por conta disso também, né? Que é aqui que todo mundo se encontrou e se desenvolveu e se transformando nisso que ele chama, portanto, de uma grande nação. E que eu concordo plenamente, particularmente. Então eu encerro a minha fala aqui, velho. Olha, eu acho que honestamente já não tenho nem mais o que dizer, porque já falamos absolutamente tudo. Demonstramos a história do Mujica, desde do ponto da guerrilha, que acho que seria o ponto mais controverso, por assim dizer, da sua vida como um todo. Mas, claro, o importante é a presidência, mostramos o quão importante foi essa presidência do Mujica para a história do próprio país, como para a América Latina, como um governo extremamente progressista, um governo que tirou muitas pessoas da miséria, né? Não estamos falando só de pessoa que não tem um carro, não. Estamos uma pessoa que não tinha o que comer, foi, se não me engano, 32%, né, Danilo, da população É isso que aí. saiu da miséria no seu governo. E pelas mensagens e pela filosofia de vida, né? Para além de acho que um líder político, ele foi quase que no melhor sentido da coisa, um grande filósofo de botequim, né? Que eu acho que o seu filósofo de botequim tem o seu valor, né? Sim, Muito entendo. mais do que filósofo para fazer palestra e para dar e só Dom Doquinha vai comprar o ingresso e achar, ai, que lindo que ele está falando. Ai, quem entendeu, entendeu o que eu quero dizer com isso. É isso aí. E tem um ponto, Fábio, que eu acho Enfim, por importante favor. também. Tem um ponto que eu acho interessante também, que no Uruguai especificamente, o que acontece muito, igual a gente falou inclusive nesse episódio, que muitas vezes entra um governo de esquerda, melhora a situação do país, do ponto de vista de miséria, pobreza e tal. Depois entra um de direita, já ferra tudo de novo, e fica essa alternância muito grande. No Uruguai, a partir do governo Mujica e posteriormente também, há um desenvolvimento de uma estabilidade democrática ali, sabe? E inclusive também de aparatos sociais, assim. Mesmo governos de direita, obviamente mudaram coisas, e coisas que eu e o Fábio provavelmente discordamos e tudo mais, mas houve uma linearidade ali, né? Diferente comparar governo Lula e Bolsonaro no Brasil, sabe? É uma loucura. Então você, Sim, então você consegue observar uma linearidade, e eu acho que essa tradição democrática uruguaia, democrática. acho que tem muito a ver também com a figura do Mujica e como ele levou o governo dele sendo quem ele é, né? É Também, que né? eu Não, acho que não só isso, mas também, aí né? eu, aí eu acho que isso representa muito mais a mentalidade política do país uruguai, da população uruguaia como um todo, do que um aspecto político em questão, como a esquerda ou a direita. Né? O Lacagepou não fez tudo que o Mujica e o Tabaré Vázquez fizeram só porque ele pensa diferente. Mesma coisa agora com Yamandu Orsi,
atual presidente da Frente Ampla, que também não vai fazer o que o Lacajepou fez só porque eu não gosto do que ele fez. Eu acho que tem muito mais uma seriedade no pensamento crítico uruguaio, político crítico do Uruguai, com relação, olha, ok, o governo X passado fez isso. Se estiver funcionando, beleza, legal, vamos continuar. Você está fazendo bem para o país, para a população? Legal. Se não está, por que não está fazendo bem a população? Prova disso é a legalização da maconha, que tem sido muito exitosa, e um governo de direita não tirou esse êxito do governo anterior. E isso, para mim, o Uruguai é um exemplo de democracia que deve ser seguido por todos os países irmãos da América do Sul. É isso aí. Então, pessoal, esse foi o finzinho do episódio. Agora vamos para as nossas dicas culturais. Eu puxei, eu vou começar então, que tá fresco na minha cabeça aqui, se eu não esqueço, né? Tem uma dica que é óbvia, mas eu não vou deixar ela agora. Se o Fábio quiser falar, ele fala. Que é, obviamente, o filme do Mujica, mas aí o Fábio fala. Vou dar outras duas dicas. Que é. Tô vendo uma série argentina na Netflix, chama O Eternauta, muito legal, muito, muito legal. Uma questão distópica, assim, uma sociedade distópica, mas muito, muito legal, é muito bem feita e, obviamente, com. Eu não lembro o nome do ator, mas é o ator que tá em absolutamente todas as produções cinematográficas da Argentina. Eu não faço ideia de que série seja essa. Eu nunca vi essa série, mas eu tenho certeza que é o Ricardo Darín que estrela ela. Isso, Ricardo Darín, justamente. Obviamente, ele tá em tudo que existe de cinema e TV e tudo certo na Argentina. Tem ele tá. outro ator na Argentina que não seja ele. Mas assim, a série é bem boa, bem, bem boa. E tem outros atores que eu não conhecia, mas eu tô gostando bastante da atuação dos mesmos também. Uma série bem interessante, Fábio, você assista aqui, é bem legal. Agora, a outra dica cultural que eu tenho tem a ver com uma das últimas coisas que eu falei no episódio, que é o filme que eu já até dei de recomendação aqui, que é o Diário de Motocicleta, do desenvolvimento da consciência política do Che Guevara, na época que ele não era Che Guevara, sim, só Ernesto Guevara, que é a viagem deles pela América Latina de moto, ele, o Alberto Granada e tudo mais, muito interessante. Porém, tem uma parte do filme que ele tá no leprosário no Peru, e ele faz um discurso falando justamente a mesma coisa que o Mujica falou sobre o sentimento de entender o povo latino-americano como uma só nação, né? Que ele faz um discurso realmente muito bonito. E ele fala justamente isso, né? Que o povo tem muito mais semelhanças, desde o México até a Argentina, até a Patagônia, passando pelo Brasil, inclusive, o Che inclusive cita o Brasil. O povo tem muito mais coisas similares do que diferenças, e portanto ele enxergava como uma grande nação. Então eu acho que essa ideia permeia muitas lideranças e personalidades latino-americanas, inclusive eu, não sou uma liderança nem uma personalidade, mas eu corroboro dessa ideia. Então eu gosto bastante desse filme e tem essa fala ali que eu acho interessante, que entra em acordo com o Mujica. Pode falar, Fábio. Danilo, fala só o nome do filme do Mujica, que eu não assisti, eu não sei, então eu não vou recomendar. Tá, Então, tá. Então letra. minha terceira dica cultural é Uma Noite de 12 Anos, que fala justamente do período de cárcere do Mujica, onde ele fala especialmente da questão da solidão, de como mostra o quão duro foi essa violência psicológica que ele sofreu, né? Então fala de todo o cárcere em si, não é só focado no Mujica, é focado em outros guerrilheiros também, mas a solidão que o Mujica foi submetido, que é muito chocante, é o foco do filme. Filme bastante emocionante. Obrigado, Danilo. Já tenho planos para hoje à noite. Nunca tinha assistido, nem sabia do filme, então já agradeço de antemão. Bem, galera, como eu disse, minha vida tem sido um pouco corrida também nesses últimos tempos. Não tenho tido tempo para me atuar culturalmente sobre o mundo, então a minha dica cultural vai ter que ser um pouco simples, repetitiva, até porque estou revendo essa série, que eu gosto muito. Em contramão a tudo que se pensa de Irmandade Latino-Americana, vou dar algo dos colonizadores, vou dar uma série espanhola, mas muito boa, acho que retrata a história com uma certa, de uma maneira cômica, mas com seriedade, com respeito, que se chama El Ministério del Tiempo, ou Ministério do Tempo. Se não me engano, deve estar ainda no Netflix, foi por lá onde eu vi, mas você deve encontrar aí também pelas internets. É uma série onde o governo espanhol tem um ministério secreto que mantém a história como ela é, né? Que eles cobrem a máquina do tempo, que são através das portas que se viaja no tempo, e eles mantêm a história. Então é engraçado porque às vezes tem um episódio que eles têm que salvar o Simão Bolívar, né?
E aí tem um personagem que ele é super espanhol, ele é um, tipo, da época do Império Espanhol, lá dos Tércios, do Felipe II. Ele fala, não acredito que eu tenho que salvar um cara que vai querer se independizar da Espanha. Do tipo, eu falo, mas a história é o que é, você tem que salvá-lo. E aí ele ajuda e tal, e aí cria simpatia. Claro, é uma série cômica, não vamos levar isso ao pé da letra como algo, uma fonte histórica, mas Claro. sim como um entretenimento histórico. É muito engraçado, divertido, não é para levar a sério, é o que eu posso dar de dica cultural por enquanto. Quando eu puder trazer algo melhor, vou trazer. Isso aí, pessoal. Então, espero que tenham gostado. Eu pessoalmente fico muito grato por fazer um episódio como esse. E é isso, voltamos em breve com a nossa programação normal. Esperamos, tomara que ninguém morra, né? Daqui até semana que vem, né? É isso, beijo, abraço, tchau.